para a reunião. Sem problemas. Estava até falando com o Daniel essa semana que no presencial 10, 15 minutos é tranquilo, mas no remoto, 1 minuto parece que é uma eternidade. É verdade. É esquisito, 1 minuto não passa de jeito, mas a sua presença era imprescindível, né, para essa defesa. Então, por isso que a gente falou assim: não, vamos esperar o professor Beck entrar. E é um prazer para nós. Então, pessoal, eu comecei a gravar, né, como todos estão vendo aí. Então, eu vou abrir agora, né, a sessão pública de defesa de trabalhos de conclusão de curso. Então, eu, professora Viviane, presidente da comissão examinadora, abro a sessão pública para a defesa do trabalho de conclusão de curso, análise do porte de equipamentos para a fase 2 da mina do Sapo, um estudo de caso, a ser defendido pelo aluno do curso de graduação em Engenharia de Minas da UFMG, Daniel José Alves Araújo. Eu quero agradecer, né, aos membros da banca examinadora, ao coorientador, né, mais uma vez coorientador de mais um dos trabalhos relacionados à mina do Sapo, engenheiro de Minas José Caetano Neto, e aos avaliadores, engenheiro de Minas Robson Figueiredo e professor Alisei Beck Nader, pelo aceite cordial em fazer parte da comissão examinadora na avaliação desse trabalho. Então, Daniel, vou passar a palavra para você, tá bom? Para você dar início à sua defesa. Desejo uma excelente apresentação. Ok, Vivi, muito obrigado. Vou compartilhar a tela aqui. Me avisa, por favor, quando vocês estiverem vendo. Viu? Aviso sim. Vou ocultar. Aí tá vindo, aí você pode colocar agora em modo de apresentação. Isso, tá ok. Só colocar aqui o ponteiro laser e dou início aqui. Ok. Bom dia a todos. Eu sou o Daniel e estou dando início aqui à apresentação do trabalho de conclusão de curso intitulado Análise do porte de equipamentos para a fase 2 da mina do Sapo, um estudo de caso. Passando brevemente aqui pela agenda dessa apresentação, vou fazer uma introdução ao tema, explicar os objetivos do trabalho, qual foi a metodologia aplicada aqui nesse estudo, falar um pouco dos resultados e discutir eles, as conclusões que foi possível obter a partir do desenvolvimento dos trabalhos e, por fim, as referências bibliográficas que auxiliaram na execução aqui do estudo. Começando aqui pela introdução, a mineração ela é uma atividade econômica muito importante em níveis mundiais, porque ela produz matéria-prima que serve como insumo para diversas cadeias produtivas. E a atividade da mineração ela é composta por um conjunto de operações de mina. A operação é dividida em uma série de pequenas operações. E essas pequenas operações podem ser definidas como as operações unitárias, como, por exemplo, perfuração e desmonte, carregamento e transporte. E um desafio muito grande enfrentado por minerações do mundo inteiro está na otimização dessas operações unitárias, de forma que elas sejam cada vez mais efetivas e que a operação seja cada vez mais segura, sustentável, responsável e ambientalmente correta. Um outro ponto muito relevante nessa questão das operações unitárias, que também está atrelado à otimização das operações, está no controle de custos, que o objetivo das operações do mundo inteiro está na questão de tornar as operações unitárias cada vez mais eficientes e que elas necessitem de um custo cada vez menor, de forma que a operação seja cada vez mais competitiva. E um ponto importante disso é que, de uma maneira geral, as operações de carregamento e transporte representam cerca de 60% do custo operacional total, ou seja, é uma quantidade significativa. Daí a gente pode ver a importância da correta seleção de equipamentos para desenvolver essas operações unitárias de carregamento e transporte e, consequentemente, a importância de um dimensionamento de frota bem feito. O dimensionamento de frota, por sua vez, ele corresponde ao processo de seleção desses equipamentos e também das quantidades necessárias de cada um desses equipamentos. E esse processo de seleção, ele depende de uma série de fatores, como, por exemplo, aqui, o porte da operação, se é grande, médio ou pequeno porte, das estratégias do empreendimento, se vai operar
de acordo com as variações do preço das commodities, esse tipo de coisa. Depende também dos objetivos do planejamento, seja ele curto, médio ou longo prazo, tem que atender esses 3 horizontes de tempo. E por causa disso, esse processo enfrenta também algumas dificuldades, que algumas minas, elas possuem um tempo de vida útil muito extenso, coisa de 70, 50, 40 anos. Daí que está a dificuldade de fazer um dimensionamento de frota que corresponda, que represente muito bem e que satisfaça as premissas operacionais no empreendimento com um tempo de vida tão extenso. Dando sequência aqui na introdução, só para ilustrar os módulos de carregamento e transporte mais comumente utilizados na mineração, como módulo de carregamento são basicamente escavadeiras hidráulicas, tem outros equipamentos também, mas o foco desse trabalho aqui está em escavadeiras hidráulicas, principalmente aqui na configuração front shovel, como mostrado aqui na figura 1. E essa configuração front shovel, o braço e a caçamba da escavadeira apresentam essa configuração na qual o movimento feito pela escavadeira vai em direção da cabine do operador para o talude, para o banco de lavra. E na figura 2 aqui tem uma outra configuração de escavadeira hidráulica, que é na configuração backhoe, onde o movimento da caçamba é feito do talude, do banco de lavra, em direção à cabine do operador. Como eu disse anteriormente, o foco desse trabalho aqui, os equipamentos considerados foram escavadeiras front shovel, e com relação aos módulos de transporte, coloquei somente aqui esse caminhão 797, que basicamente módulos de transporte são caminhões fora de estrada, existem também rodoviários, articulados, mas o foco desse trabalho aqui esteve em caminhões fora de estrada. Dando sequência aqui na introdução, é importante entender também a mina do Sapo, que é a mina objeto desse estudo. A mina do Sapo ela faz parte do sistema Minas Rio, que é um projeto da empresa Anglo American, que está localizado em Conceição do Mato Dentro, aqui no estado de Minas Gerais. É uma mineração a céu aberto de lavra de minério de ferro, e a vida útil dessa mina é dividida em 2 fases. A fase 1, que a gente pode ver aqui na imagem, essa linha verde aqui, ó, a cava mais rasa, com lavra predominantemente de minério friável, com maiores teores de ferro, menor relação estéreo-minério e também menores distâncias médias de transporte. E tem também a fase 2, que está representada aqui nessa linha cinza aqui, na imagem. E na fase 2, a predominância é lavra de minério compacto, ou seja, um material diferente da fase 1. São lavrados menores teores de ferro. Há um aumento na relação estéreo-minério, que a gente pode ver aqui pelo pitch da fase 2, que a movimentação de estéreo é bem superior com relação à fase 1, o que joga a movimentação total para a fase 2, eleva um pouco ela. E tem também um incremento nas distâncias médias de transporte, e a gente pode ver aqui muito bem pelo aprofundamento da cava. E vale ressaltar também que essa é uma cava muito extensa longitudinalmente. Então, com o avanço da lavra, com a expansão da cava, as distâncias médias vão aumentando naturalmente. Agora, entrando nos objetivos aqui desse trabalho, o objetivo geral é apresentar um estudo comparativo entre equipamentos de carregamento e transporte de diferentes capacidades e fornecedores para a fase 2 da mina do Sapo, de forma que seja possível determinar a melhor combinação, considerando as características técnicas da mina. E para atingir esse objetivo geral, tem 4 objetivos específicos, que são fazer um levantamento dos equipamentos compatíveis com a operação e suas respectivas especificações, dimensionar a frota a partir da movimentação de massa de um ano típico da fase 2 do projeto, variando os equipamentos utilizados, tanto caminhões quanto escavadeiras, avaliar comparativamente esses resultados obtidos, considerando o número de equipamentos e suas respectivas produtividades, e, por fim, determinar a melhor opção técnica de combinação desses equipamentos. Agora, entrando na metodologia utilizada aqui nesse estudo, a metodologia foi constituída basicamente por esses 6 passos que estão aí na tela. Primeiramente, foi feito um levantamento dos equipamentos compatíveis com a operação de lavra. Foi feito um corte nas escavadeiras e caminhões. Os caminhões compatíveis com o porte da operação e as escavadeiras compatíveis com os caminhões,
considerando a quantidade ótima de passes de escavadeira para preencher a caçamba do caminhão, de 3 até 5 passes, fora desse intervalo a gente desconsiderou. Feito isso, foram definidas as premissas de planejamento de lavra, foi feito dimensionamento de frota por cálculos empíricos e também com a utilização do software Talpac, seguida de análise dos resultados e, por fim, as conclusões. Explicando melhor a metodologia, essa seleção de equipamentos, foram selecionados equipamentos de 2 fornecedores, Komatsu e Caterpillar, com os caminhões variando de capacidade de 252 toneladas até 400 toneladas, os caminhões de maior porte, e as escavadeiras consideradas variando a capacidade de 29 metros cúbicos, capacidade da caçamba, até 52 metros cúbicos. Nas tabelas 3 e 4 aqui indicadas na apresentação, tem as produtividades específicas dos caminhões. Essas produtividades relatadas aqui são produtividades da fase 1, que foram consideradas a título de comparação, para ver a variação que teria da fase 1 para a fase 2. Em seguida, aqui foram levantados os parâmetros de planejamento de lavra, com a movimentação total de material minério e estéreo em base úmida de 164,4 milhões de toneladas, as disponibilidades físicas dos caminhões e das escavadeiras, juntamente com os fatores de utilização, e a quantidade total de horas trabalhadas por ano, que são 24 horas por dia, operando 365 dias por ano. Aqui na figura 5 tem a representação das rotas praticadas no estudo. Em cinza aqui está a cava matemática do ano típico da fase 2 considerado, e cada linha indicada na tela é uma rota praticada das frentes de lavra até os respectivos destinos, seja ele a pilha de estéreo, alguma pilha de estoque, britador, enfim. Essas linhas, essas strings, elas são importantes, que elas são inseridas no software. O software leva essas rotas em consideração na hora de realizar o dimensionamento de frota. E, por fim, explicando a metodologia aqui, o dimensionamento de frota foi feito de 2 formas distintas, como eu tinha falado anteriormente. Empiricamente, por indicadores de produção, com essas fórmulas aqui retiradas do trabalho do Hassi. Eu vou dar foco maior aqui nessa fórmula de baixo, que foi utilizada no estudo, porque ela dava exatamente o número de equipamentos, que era o que a gente estava buscando. E essa fórmula ela relaciona a produção, a movimentação total, como eu mostrei no slide anterior, a disponibilidade física, tanto dos caminhões quanto das escavadeiras, juntamente com o fator de utilização, que são parâmetros adimensionais. Leva também a produtividade específica de cada um dos equipamentos. Esse valor de produtividade específica é um valor individualizado, a quantidade total de horas programadas, fornecendo, por fim, o número total de equipamentos necessários, sejam eles caminhões ou escavadeiras, dependendo do que for inserido na forma. E a outra forma de realizar esse dimensionamento de frota é a partir da utilização de softwares. Para esse trabalho aqui foi utilizado o software Talpac, que é um software programado para avaliar cenários de carregamento e transporte para mineração. Ele considera uma série de parâmetros, como, por exemplo, as rotas, como já falei no slide anterior, considera também curva de retardo, curva de rimpool dos equipamentos, considera resistência ao rolamento, o perfil altimétrico, as velocidades praticadas pelos caminhões, os tempos de ciclo, enfim, considera uma infinidade muito, muito grande de parâmetros. E um ponto importante é que ele avalia simultaneamente escavadeiras e caminhões, enquanto a fórmula empírica ela calcula individual, ou caminhão ou escavadeira, dependendo do modelo, dependendo dos parâmetros inseridos. E para o Talpac foram configurados 5 cenários distintos, um para cada uma das escavadeiras, com as escavadeiras conversando com os caminhões compatíveis com seus respectivos portes. Por exemplo, o 830 não conversa com a CAT 6090, porque foge daquela questão que eu já falei, da quantidade de passes entre 3 e 5.
Agora, entrando aqui nos resultados e discussões obtidos no estudo, primeiramente, os resultados do dimensionamento de frota pelos cálculos empíricos, considerando as produtividades específicas atuais. Os valores que estão na tela aí são os valores calculados para a fase 1, a título de comparação. A gente pode perceber aqui que os caminhões variam de 31, a quantidade, né? 31 caminhões de menor porte, variando até 20 dos caminhões de maior porte, enquanto as escavadeiras variam de 9, a escavadeira de menor porte, até 5 da escavadeira de maior porte. Então, a gente pode perceber um comportamento aqui, que há uma diminuição da necessidade de equipamentos em função do aumento da capacidade de cada um deles. Isso vale tanto para os caminhões quanto para as escavadeiras. Agora, entrando aqui nos resultados do dimensionamento de frota pela utilização de software, agora os resultados já para a fase 2, a gente percebe um incremento muito grande de caminhões, pulando de 31, de menor porte, até 97 aqui, do de menor porte no cenário menor caminhão com a menor escavadeira. E a gente pode ver aqui que ele praticamente triplicou a quantidade e esse número varia de 97 até 60 na quantidade, em questão de necessidade de quantidade de equipamentos. Mas um ponto importante de observar aqui é que tanto para os caminhões quanto para as escavadeiras há uma relação de proporcionalidade entre os cálculos empíricos para a fase 1 e o resultado fornecido aqui pelo software já para a fase 2. Para a fase 1, teve uma variação de 31 até 20 unidades de caminhão, dependendo do porte, representando uma redução de 35% em questão de necessidade de caminhões. E aqui a gente pode ver uma variação de 97, 95 até 60, 62 caminhões, que também representam uma redução de 35% em questão de necessidade de equipamentos. As escavadeiras, por sua vez, elas variam para a fase 1 de 9 até 5, uma variação de 4 unidades, a mesma coisa para cá, variando de 11 até 7 equipamentos. Ou seja, a gente pode ver que há uma relação de proporcionalidade entre os resultados fornecidos pelo software e o calculado empiricamente. Vale ressaltar também que o software fornece não somente a quantidade de equipamentos necessários, ele fornece também a quantidade total de horas trabalhadas por cenário. O eixo vertical aqui está na casa dos milhares, então a gente pode ver uma variação de 629 mil horas, necessidade, né, de horas trabalhadas, variando de até 386 mil horas trabalhadas. Uma variação muito grande, quase metade aqui, questão de necessidade de horas trabalhadas, o que é um ponto relevante na hora de tomar a decisão, porque essa quantidade alta aqui de necessidade de horas trabalhadas também está relacionada com a exposição dos trabalhadores aos riscos operacionais, também está relacionada com maiores emissões de ruídos, maiores emissões de material particulado em suspensão, o que pode causar aí impactos socioambientais significativos na região. E também há um incremento na necessidade de manutenção das pistas, das rampas, das vias de acesso do empreendimento. E o software também fornece a produtividade média por equipamento para cada um dos cenários. Aqui há uma inversão nas barras, nos outros gráficos as barras dos caminhões estavam acima, mas aqui a produtividade das escavadeiras são naturalmente maiores por conta da diferença das operações de carregamento e transporte. Então a gente pode ver aqui o comportamento das produtividades, há um aumento na produtividade em função do aumento da capacidade dos equipamentos. Então a gente pode ver que equipamentos de maior porte apresentam maiores produtividades aqui, né, considerando a fase 2 da mina do Sapo, variando aqui de 2.500 até 2.560 toneladas por hora em questão de produtividade, e os caminhões variando de 264 até 431 toneladas por hora em questão de produtividade média. Tendo os dados do software, foi possível calcular as produtividades médias já para a fase 2, a partir do que o software dá como resultado. É possível recalcular tanto para os caminhões quanto para as escavadeiras, e a partir dessas novas produtividades,
nós calculamos novamente, empiricamente, a quantidade de equipamentos para fazer uma comparação entre fase 1 e fase 2 e também para ver a relação entre os resultados fornecidos pelo software e os fornecidos empiricamente. Com esses novos valores de produtividade, a gente pode ver que um valor de 95 caminhões, variando até 64, bem próximo do que o software forneceu como resultado, que no pior cenário era 97 caminhões e 60 caminhões, no de maior porte. E em questão da quantidade de escavadeiras, variou de 11 até 8, e a quantidade de escavadeiras foi penalizada por conta da produtividade. Como o software considera uma gama maior de parâmetros, a produtividade das escavadeiras foi penalizada nesse caso, muito em função do aumento da DMT, o que puxa a produtividade dos caminhões para baixo, e tem também a questão das diferenças de material entre fase 1 e fase 2. A escavabilidade de materiais compactos é menor, por isso que tem essa penalidade na produtividade das escavadeiras hidráulicas. Agora, comparando os resultados da fase 1 e da fase 2, variou de 31 caminhões de menor porte até 95, ou seja, triplicou a quantidade de equipamentos necessários, isso aqui para todos os equipamentos considerados, o que é justificado, pelo que eu acabei de dizer, do incremento das distâncias médias de transporte para todos os destinos, para todos os possíveis destinos, da frente de lavra até o britador, até a pilha de estéreo, enfim. E a mesma coisa aqui para as escavadeiras, há um incremento justificado pela diferença de material lavrado entre a fase 1 e a fase 2. Agora, entrando nas conclusões desse trabalho, comparando os resultados do software e das fórmulas empíricas, a gente pode concluir que ambos apresentam resultados satisfatórios e condizentes com a realidade. No entanto, a utilização do software fornece dados mais confiáveis, muito em função da quantidade de parâmetros considerados pelo software, como eu disse anteriormente, curva de retardo e reimpull dos equipamentos, o perfil altimétrico das rotas, o que interfere muito na produtividade, no desempenho dos equipamentos, os materiais lavrados nas frentes de lavra. Isso tudo tem que ser levado em consideração no dimensionamento de frota. E para o cálculo empírico, esses parâmetros entram na produtividade específica. E é uma dificuldade adicional calcular essa produtividade específica, porque você tem que considerar uma série de parâmetros. Eu, na bibliografia, não cheguei a encontrar uma fórmula precisa que mostrasse como calcular essa produtividade específica. Então, por desenvolver esse valor de produtividade específica ser um desafio adicional, o software, além de considerar uma gama maior de informações, ele também deixa esse trabalho do dimensionamento de frota mais eficiente, mais dinâmico e com os dados mais confiáveis. A partir disso, podemos concluir também que a melhor opção técnica são 60 unidades do caminhão fora de estrada 797, de capacidade de 400 toneladas, operando em conjunto com 7 escavadeiras hidráulicas do modelo CAT 6090, de 52 metros cúbicos de capacidade da caçamba. Vale ressaltar que outros cenários também apresentaram resultados satisfatórios, dentro de um valor máximo admitido de 70 caminhões e 8 escavadeiras. Esse valor máximo foi admitido considerando as características técnicas da mina e os outros parâmetros que eu falei anteriormente, questão de exposição dos trabalhadores aos riscos operacionais, questão de manutenção de vias. Quanto maior for a quantidade de equipamentos circulando pelas vias de acesso, maior será a emissão de ruído, maior será a emissão de poeira e maior também será os gastos, a disposição de tempo com a manutenção das vias de acesso. Então, vale ressaltar que outros cenários também apresentaram esses resultados satisfatórios. E para a melhor tomada de decisão, é necessário que seja feita análises econômicas que possibilitem a escolha da melhor combinação técnica e também econômica de equipamentos, que não necessariamente essa melhor opção técnica, que apresentou menor quantidade necessária de equipamentos, melhor produtividade e menor quantidade total de horas trabalhadas, vai ser o que apresenta os melhores preços de aquisição, vai ser os melhores custos de manutenção,
Então é necessário fazer uma análise econômica para que seja escolhida não somente a melhor opção técnica, mas também a melhor opção econômica para esse empreendimento. E como sugestões para trabalhos futuros, coloca-se realização de análise econômica dos cenários que apresentam os resultados satisfatórios, como eu falei anteriormente. Tem também a opção de avaliar equipamentos de outros fornecedores e capacidades. Aqui nós ficamos restritos a 2 fornecedores, que são os principais da empresa, mas existem outros fornecedores no mercado e também existem equipamentos de outras capacidades. Tem também a opção de avaliar diferentes tecnologias disponíveis. Coloquei aqui como exemplo a utilização de caminhões autônomos, que não é uma realidade atual brasileira, mas considerando que o objeto desse estudo foi a fase 2, que está bem distante, pode ser que nesse futuro distante a questão da utilização de caminhões autônomos seja um pouco mais utilizável que em território brasileiro. Tem também a opção de verificar o impacto de variações no sequenciamento da mina, no dimensionamento da frota, variações de área de lavra, de frente de lavra, localização de cada uma dessas frentes. E também tem a opção de considerar outras opções de carregamento e transporte, como, por exemplo, o IPCC, que é britador móvel na frente de lavra, TCLD, que são correias transportadoras de longa distância, e avaliar o impacto dessas outras opções no dimensionamento de frota. Agora aqui as referências bibliográficas que me auxiliaram no desenvolvimento dessa apresentação, os documentos da Anglo American, informações dos fornecedores e também o trabalho do RACE. E é isso, muito obrigado a todos pela atenção. Estou aberto aí a perguntas, dúvidas, sugestões. Muito obrigado, Daniel. Pela apresentação, né? Gostei muito dos slides, dos pontos, né, que você escolheu para falar do seu trabalho de conclusão de curso. E como é de praxe, vou passar a palavra para o convidado externo, que é o engenheiro de Minas, Robson Figueiredo, porque Caetano e Becker já é de casa. Então, eu queria, né, que o Robson fizesse seus comentários e tirasse suas dúvidas, né? E por isso que eu passo a palavra para ele. Bom dia a todos, bom dia, Daniel. Bom dia, Robson. Realmente excelente o trabalho, né? É um ramo assim que a gente verifica que é complexo, né? O estudo é um estudo complexo, porque as variáveis são enormes, né? Para você ter esse controle, mas de certa forma assim, a gente vê que você, né, tanto usando os dados lá empíricos, como você disse, e o software usado, você conseguiu chegar em uma conclusão bastante interessante e verificando, inclusive, que quando você tem uma movimentação maior, você precisa de equipamentos de maior porte, né? E isso, lógico, Sim, vai ter impacto nos custos. Fica para novos estudos para que tenhamos, né, Robson, um dimensionamento. eu sugiro você desligar a câmera, que eu acho que está pesado. Incrementar esses equipamentos maiores. Eu trabalho... Mais ou menos. Desliga a câmera, que aí melhora a ligação. Tá, isso. Eu faço isso. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. E aí, seguindo, Daniel, interessante porque eu trabalho, inclusive, com essa área de transporte, ou seja, fazendo implementação de sistemas para melhoria, né, do transporte, carregamento e transporte, e esse fato aí de 60% dos custos operacionais ser dessa área, isso gera, assim, vários estudos ainda para que tenhamos um melhor desempenho das minas. Eu chamo muita atenção que, nas experiências que a gente tem, o ponto e um valor muito importante é o valor humano, porque, às vezes, a gente implementa um software de última geração, coloca, né, a mina gasta
levando equipamentos de alto desempenho, e às vezes o treinamento dos operadores, o treinamento dos caminhões, o pessoal que opera os caminhões, fica um pouquinho defasado. Eu chamo muita atenção para esse tema, porque às vezes é um baixo custo você treinar os operadores, não fica tão alto, e você tem ganhos enormes, e a gente foca muito assim, em falar com os mineradores de que o treinamento específico para uso desses equipamentos, inclusive dos gestores, para consulta do software, né? Porque é uma busca diária, você tem que estar todo dia fazendo as métricas para verificar os ganhos que tem. Então, assim, eu verifico que o caminho aí para que tenhamos softwares, quanto mais softwares tivermos nas minas para análises e também para trazer recursos para melhorar esse carregamento e transporte, né, essas operações unitárias, a gente verifica realmente que o custo da operação vai diminuindo ao longo do tempo, né? Sem contar que com operações cada dia, como você falou, né, de tempo muito grande, né, esses 40, 70 anos, isso é importantíssimo você fazer diariamente e anualmente, né, avaliações para que você consiga sempre buscar um aprimoramento. Vou deixar para os professores aprofundarem, né, na parte de análise do seu TCC, mas, assim, fiquei impressionado, muito, muito bom o seu TCC, espero que você continue, né, nessas análises aí no futuro aí, para que você possa ajudar a mineração a trazer mais outras opções para melhora dessas operações. Tudo de bom, obrigado, Viviane, obrigado a todos aí pela participação e pelo convite. Bom dia. Muito obrigado, Robson. É realmente um desafio diário mesmo essa questão de avaliações do desempenho das frotas mesmo, porque vai fazendo um efeito cascata, né? Cada um dos parâmetros, tanto que o software considera, quanto que o software não considera, como você mesmo falou aí da questão do treinamento dos operadores, isso causa impactos na produtividade, no cumprimento de metas de movimentação, de meta de produção. Isso tudo tem que ser muito bem controlado mesmo e muito bem avaliado periodicamente. Bom, então eu vou só complementar a fala do Daniel, né? O Robson, ele falou essa questão, né? Que a gente até comentou ontem, Daniel, dos 60% dos custos, né? De lavra, que você cita na apresentação, e também coloca esse número no trabalho escrito. Aí só reforçar para todos aqui da plateia que, né, aqui as pessoas presentes aqui na defesa, que esse número a gente tirou de outros estudos do próprio Departamento de Engenharia de Minas, análises, né, econômicas apresentadas em trabalhos de conclusão de curso e também em alguns artigos específicos do Congresso Mundial de Mineração que teve no Rio de Janeiro. Me esqueci a data que ele aconteceu, mas existem alguns artigos lá que a gente coloca nas referências bibliográficas que apontam para esse, né, que o carregamento e transporte representa 60% dos custos de lavra, ou seja, a gente está deixando a usina de beneficiamento de lado e avaliando a movimentação de rocha, desde a perfuração até a entrega do material nos pontos de basculamento. Então, é esse custo que a gente se refere, né, Daniel? Sim. E lembrando que é o exatamente. custo Brasil, né? Então, a gente está falando aí de, talvez você fosse olhar em outro país, não seria 60%, porque aqui os custos com combustível fóssil são muito significativos, e por isso que fica muito pesado para a gente, né, enquanto mineração. Então, né, queria reforçar isso, e também que o Robson colocou a questão humana, até para análise desses dados, né, que o Daniel fez, quando ele comenta da produtividade específica, ela é um parâmetro que absorve um pouco, que condensa, né, a operação de mina. Então, é um valor que, como ele falou, né, ele teve que buscar, que não encontrou muito em outros materiais, que ele buscou
no fornecedor, qual que seria a produtividade específica, por exemplo, do 797, porque essa produtividade específica ela vai refletir também a operação humana. Então, ela é de cada equipamento, mas, de certa forma, ela vai condensar ali uma série de acontecimentos, né, que uma operação de mina, que acontece uma operação de mina e que vai fazer aquele equipamento ser mais ou menos produtivo. Então é isso que eu queria só comentar, né, em cima do que o Robson falou. Aí, dando continuidade, agora eu passo a palavra, né, para o meu colega de trabalho, o professor Beck Nader, membro dessa comissão examinadora. Agradeço novamente, né, a sua presença e eu gostaria que você manifestasse os seus comentários, né, e observações a respeito do trabalho do Daniel. Ok. Muito obrigado, Viviane, pelo convite mais uma vez. Parabéns ao Daniel. Queria também aproveitar e cumprimentar o meu caríssimo Caetano, que está aqui conosco, tá? Não tá? Tá. Estou, professor. Oi, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bom, graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia, né? Tudo bom, graças a Deus. Tudo caminhando bem. Que bom. Prazer em vê-lo novamente, viu? Prazer é todo meu. Feliz 2022 para todos nós. Para todos nós, você e família também. Obrigado. Bom, Daniel, o seu trabalho é muito bom. Eu normalmente costumo dar uma olhada, eu valorizo bastante também a forma, apesar do mérito, ou seja, o conteúdo ser o mais importante, a embalagem do trabalho, ela também é muito importante, né? Esse, aliás, é um dos grandes sucessos da Apple, né? A Apple, ela não só faz produtos de muita qualidade, como também, quando você compra um produto da Apple, ele vem muito bem acondicionado, de uma forma inteligente. E o seu trabalho tem alguns méritos que eu apreciei. Ele está muito bem escrito, muito bem estruturado. As suas referências bibliográficas, até onde eu percebi, elas estão todas autocorrelacionadas, ou seja, elas ocorrem no texto, ocorrem na revisão bibliográfica e ocorrem na bibliografia citada e vice-versa. Isso é importante. Muitos trabalhos bons, inclusive, a gente não vê esse tipo de cuidado. Então, eu queria te dar esse primeiro parabéns por isso, tá? O segundo ponto que eu queria te chamar a atenção, mas eu percebi pela sua fala e também pelo seu texto que você já percebeu isso. Esses dimensionamentos e as conclusões que a gente tira, né, o número de equipamentos, eles estão muito ligados com os fatores de produtividade e disponibilidade. Isso é absolutamente fundamental. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não enviesar a conclusão em função de parâmetros médios adotados, tá? Então, por exemplo, quando você menciona que a melhor alternativa foi a solução com caminhões CAT e escavadeiras CAT, a gente, claro, sabe que a Caterpillar é um dos maiores, está entre os 2 ou 3 maiores, né, se não o maior produtor mundial, né, de equipamentos pesados. Assim como a Komatsu também, e há outros, né, talvez não tão proeminentes aqui no Brasil como esses dois. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, só comentasse para mim, qual foi o cuidado na obtenção desses parâmetros médios ou se realmente é um ponto que merece mais atenção ou se a experiência pregressa da Anglo American lhes dão tranquilidade com relação aos parâmetros médios adotados para o dimensionamento, tanto pelo Talpac quanto pelo método empírico, tá? Só esclarece isso para mim, que é o único ponto que me gerou uma certa dúvida, tá? Ok. Bom, professor, primeiramente, né, a questão da seleção desses 2 fornecedores foi mais porque a gente precisava de ter um ponto de partida. Como você mesmo disse, né, aqui no Brasil, esses são os 2 maiores fornecedores, nós partimos dele como ponto de partida. Foi o pontapé inicial foi a partir da definição desses 2 fornecedores. A partir disso, a gente verificou
quais equipamentos eram condizentes com o porte da operação e todos os dados, as curvas de input, tudo que foi imputado, tanto no software. O software, como tinha citado anteriormente, considera uma gama maior de parâmetros. Tudo foi tirado dos manuais dos fabricantes, que é a fonte que a gente achou que era mais confiável desse tipo de informação. Então, todas as características, todas as especificações, tanto dos caminhões quanto das escavadeiras, nós retiramos dos manuais dos fabricantes, que é a informação mais correta que a gente poderia encontrar. Já nas fórmulas empíricas, tanto os fatores de disponibilidade, quanto a disponibilidade física, quanto os fatores de utilização, são parâmetros já fornecidos pela equipe de manutenção da própria Anglo. Então, nós mantivemos esses parâmetros para todos os equipamentos, para todos ficarem na mesma base, e o que variou de um equipamento para o outro foi essa questão da produtividade específica. A produtividade específica, ela já foi fornecida pelos fornecedores, nós fomos atrás deles pedindo essa informação, nós passamos as premissas, todo o trabalho está alinhado, todo o trabalho está na mesma base, e os fornecedores nos devolveram os dados de produtividade específica. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Como você bem colocou, o segundo passo agora seria uma análise econômica, né? Porque você teria que avaliar CAPEX e OPEX para uma tomada de decisão final. Eu percebi que há duas soluções dos dois fornecedores que ficaram relativamente próximas, né? Sim. Claro, é uma primeira análise, depois você vai fazer também uma análise de CAPEX e OPEX. Mas já há algum... como você colocou a questão das disponibilidades fornecidas pela equipe de manutenção, essas disponibilidades, elas vêm por experiência da empresa com os dois fabricantes ou com um dos fabricantes? Com um dos fabricantes. É o parâmetro interno mesmo. É o valor considerado global para a mina do sapo. Tá. Quer dizer que um dos fabricantes gerou um parâmetro com experiência própria da empresa que foi aplicado para o outro fabricante. Isso. Tá. Na verdade, professor, alguns parâmetros aí operacionais, eles são obtidos internamente na empresa. Tá. Eles são calculados tanto pelo time operacional quanto pelo time de manutenção mecânica, a parte de DF e UF dos equipamentos. Tá? Entre o ano de 2018 e 2019, a Anglo América fez um benchmark mundial de todas as unidades dela e ela balizou bem alguns parâmetros como DF, utilização, produtividade dos equipamentos, de todas as minas mundialmente. O Minas Rio em si, ele está na média, ou em alguns pontos melhor, do que a média geral de outras minas, entre outras situações. Então, nós pegamos como base o conhecimento operacional da mina do sapo e os parâmetros médios utilizados de DF e utilização, eles foram com base num histórico operacional e numa previsibilidade operacional, tanto de operação quanto de manutenção mecânica. Tá. Mas isso, a Anglo, ela usa os dois equipamentos, Caetano, ou ela está mais focada, por exemplo, com Komatsu ou com Caterpillar? Então, Brasil, nós temos Komatsu, tá? Se você pegar a Anglo Brasil, aqui, o IOB, praticamente 95% dos equipamentos Komatsu. Carga e transporte, 100% Komatsu. Tá? Alguns equipamentos de infraestrutura nós já temos Caterpillar, que é o caso das motoniveladoras. Só que outras minas, por exemplo, no Chile, a Anglo tem tanto equipamentos Komatsu quanto equipamentos Caterpillar. Tá? A Anglo hoje tem um contrato mundial com a Komatsu, que facilita a parte de aquisição de equipamentos Komatsu, e está fazendo também um contrato global mundial com a Caterpillar. Tá. Então, a definição, basicamente, futura sobre que equipamento adotar em qualquer uma das minas vai ser mais técnico
do que econômico em termos de CAPEX, porque os preços vão estar mais ou menos pareados. Tá. Antigamente, há 2, 3 anos atrás, no início do projeto, né, em 2011, 2012, a Komatsu ela tinha um preço de aquisição muito mais atrativo do que a Caterpillar por conta do contrato global. Entendi. Agora, a questão das DFs, utilização global, MTBFs, etc., custos de manutenção, isso vocês vão precisar detalhar ou também já tem números médios para os dois fornecedores? Porque nesse trabalho do Daniel, entendo que foi usado um parâmetro, vou chamar de grandes disponibilidades, médio, né, para um primeiro estudo. Mas a gente sabe que, na prática, quando você vai numa certa mina e você tem um equipamento Caterpillar, ele tem uma certa performance e um equipamento Komatsu tem uma outra performance, né? Então, essas variabilidades depende de uma série de fatores, né, Caetano? Uma série de fatores. Senão, a gente só teria Caterpillar como vencedor ou só Komatsu como vencedor. A gente sabe que há situações onde um vai um pouco melhor que o outro. Performar melhor que o outro. Em média, os dois serem ótimos, né? Sim. Estarem num nível muito bom. Eu entendo que uma aquisição desse tipo ela é muito cara, né? Estamos falando de milhões de dólares e às vezes dezenas ou centenas de milhões de dólares, depende do número de equipamentos. E aí já é mais uma curiosidade, nem sei se o Daniel já está envolvido nesse nível, mas é mais até para você, Caetano. Até onde vai esse estudo, tá? Técnico? Quanto mais ele será detalhado para uma tomada de decisão? E eu faço essa pergunta porque eu acho que é realmente um assunto muito interessante. Não, esse é uma base inicial, tá? O Daniel, ele nos ajudou nesse primeiro ponto, montando todo o projeto, montando toda a base de informações. E ele é um ponto de partida, tá, professor? Porque ele não acaba aqui, não. Nós vamos fazer ainda N estudos e N trade-offs de equipamentos para que a gente possa chegar o mais próximo possível de uma realidade futura para uma escolha correta do match de equipamentos. Tá? Então, que não é simples, né, Caetano? Que não é simples e que vai envolver novas tecnologias, igual o Daniel ele citou no TCC dele. Os próximos passos eles são muito importantes porque nós poderemos ter mais dados para avaliar o caminhão autônomo, o caminhão 100% elétrico, tem algumas outras opções no mercado de caminhão trailer, que ele é um caminhão puxado por 2 ou 3 vagões. Então, assim, tem uma infinidade de oportunidades futuras que algumas ainda não estão num nível bom de conhecimento Brasil, mas estão sendo desenvolvidos fora. Vou dar um exemplo para o senhor de Queilaveco, Anglo-América. A mina de Queilaveco está se programando para ser 100% operação de caminhões autônomos. Então, assim, é uma quebra de paradigma. Eles já vão iniciar a operação com essa meta pré-estipulada. A Vale já tem algumas experiências com caminhões autônomos também. Ainda é pequeno? Mas já é uma coisa em desenvolvimento. A parte que o Daniel próprio citou, o IPCC ou equipamentos de britagem semimóveis, também tem que ser melhor avaliado nesse conjunto como um híbrido, porque ele também ajuda na diminuição da DMT e do número de caminhões. Então, assim, é uma combinação de fatores e é um estudo que ele tende, ainda bem que nós estamos numa distância ainda grande da fase 2, que é quando aumenta muito as massas a serem movimentadas na mina, então vai dar tempo da gente maturar esse projeto, de avaliar vários cases e chegar numa solução que seja a mais viável técnica e economicamente.
Tá? É um assunto muito interessante, muito complexo. Você mencionou a questão dos tritrens ou bitrens, vamos dizer assim. Tem uma tecnologia lá na Austrália, né? Eu andei olhando uma época, são caminhões com várias, vamos dizer, vagões, né? Dentro dessa linha que você falou, que lá na Austrália, em operações planas, funcionam com uma eficiência assim inigualável. Sim. Mas ele tem pouca capacidade de lidar com aclives, né? Aclives mais acentuados. O caminhão elétrico é o footprint de carbono, a ESG, etc. Para o rodoviário, você está vendo aí Volvo vendendo 125 caminhões para uma transportadora na Europa, fazendo teste na Alemanha. Então, no rodoviário é mais fácil. Agora, quando você pega um bichão de 300 toneladas, 200 toneladas, 400 toneladas e compara com a força do diesel, né? Porque ninguém imagina, mas o danado do diesel, ele tem uma capacidade de gerar torque que é uma coisa assim quase que impressionante, né? E o problema da eletricidade ainda hoje é a bateria, né? Sim. Mas é algo que está se caminhando também. Agora, você falou dos caminhões autônomos, e eu tenho um amigo meu, trabalhei com ele muitos anos, e ele esteve muito envolvido tecnicamente mesmo na posta em marcha, inclusive em todo o acompanhamento de brucutu da Caterpillar. E no começo eles passaram alguns apuros, tiveram problemas, tal, mas até onde eu sei está funcionando bem. Sim. Mas, por incrível que pareça, agora em Carajás, parece que a Vale está colocando os autônomos da Komatsu e não o da Caterpillar. Eu não sei também se não é uma política da empresa para ter, evidente, porque são dois fornecedores que ela precisa e ela tem afinidade, né? Aí a decisão, eventualmente, uma empresa do porte de uma Vale, de uma Anglo-América, muitas vezes, num certo local prioriza a Komatsu, num certo local prioriza a Caterpillar. Isso faz parte do jogo empresarial, não é só... Exato. São vários aspectos das boas práticas comerciais envolvidas e parcerias tecnológicas. Então, a gente não consegue mapear tudo. Mas, do ponto de vista técnico, Daniel, para finalizar o que eu queria dizer, eu achei um trabalho muito bem feito, tá? Muito bem escrito. Você, com certeza, está muito bem assessorado. O Caetano e eu trabalhamos juntos num projeto aqui na escola também, que eu gostei demais. Então, eu tenho certeza que você está tendo aí um apoio muito bom para a sua formação também como engenheiro de Minas, viu? Então, mais uma vez, você está de parabéns. A professora Viviane está de parabéns dobrado por ter conduzido com maestria esse trabalho. E eu parabenizo a todos que estão aqui nos assistindo e agradeço mais uma vez, parabenizo ao Robson pela fala dele também. E agradeço, Viviane, mais uma vez pelo convite e retorno a palavra para você. Muito obrigado, professor. Então, só fazendo alguns complementos aqui às falas de vocês, né, que esse é um momento que eu acho que a gente gosta para trocar ideia, aprender também, e se atualizar sobre coisas que estão acontecendo fora da escola, mas em empresas que são foco também das nossas aulas, né? Porque como a Vale e a Anglo-América, né, atuam fortemente com minério de ferro aqui em Minas Gerais, e o minério não tem jeito, faz parte da forma, o minério de ferro, principalmente, faz parte da formação dos nossos alunos. Então, quando o professor Beck pontuou muito bem essa questão da disponibilidade física e utilização que o Daniel utilizou no trabalho dele, todo trabalho tem um calcanhar de Aquiles, então ele partiu de uma premissa, o objetivo do trabalho do Daniel era definir uma compatibilidade, né, um caminhão, uma escavadeira, ou pelo menos um porte, que seria tecnicamente mais interessante para a fase 2, né, da mina do Sapo. Então, ele teve que partir de alguns valores médios,
E a disponibilidade física e a utilização, ele utilizou, né, eu acho que foi 80% ou 85%, baseado no histórico da fase 1, que é uma fase operacionalmente, eu diria, mais tranquila do que será a fase 2. Aí eu até falei, nossa, Daniel, você vai utilizar esse valor mesmo? Você não quer diminuir, não? Porque os equipamentos vão ter que lidar, né, principalmente as escavadeiras, com material mais duro, então pode ser que essa disponibilidade física seja menor. Ele falou, não, eu quero utilizar o mesmo para mim fazer essa comparação, vou manter esse valor o mesmo. Falei, beleza, mas não deixa de ser, professor, uma simplificação do trabalho, né, para a gente poder chegar num resultado. E a produtividade específica, né, que ele utilizou na formulação empírica, lembrando que ele conduziu o trabalho tanto em planilhas eletrônicas como no Talpac. Na planilha eletrônica e também devido ao tempo que ele teve, né, para realizar esse trabalho de conclusão de curso, ele não conseguiu agregar todos os parâmetros que o Talpac, né, fez. Que consegue lá naquela caixinha preta que às vezes a gente só dá um input e sai o output, né? Então, ele não conseguiu adotar as mesmas condições, né, da caixinha preta lá dentro para as planilhas eletrônicas por uma questão de tempo. E aí, para ele chegar em valores, né, até para aplicar aquele conhecimento de sala de aula, que a gente trabalha muito no empirismo, mostrando as fórmulas, como que elas funcionam, ele teve que adotar a produtividade específica, né, de cada um dos equipamentos que ele estudou, e essa produtividade específica é aquele parâmetro, tipo aquele KPI que ele extraiu dos fabricantes, para condensar todas aquelas variáveis que ele não conseguiu abordar, né, no seu estudo na planilha eletrônica. Mas, enfim, o que o Daniel chegou, né, em termos técnicos, é que pelo menos nesse estudo inicial, que o modal mais interessante para a fase 2 da Anglo-América seria o equipamento de 400 toneladas e 52 metros cúbicos para escavadeira. Mas assim, é só uma sinalização, né? Vamos ter que ter muitos outros estudos para corroborar se realmente esse é o melhor, né, modal de carregamento e transporte para a fase 2 da Anglo-América, mas é apenas, nesse primeiro momento, uma sinalização, que era o objetivo do trabalho. E eu queria, né, dividir com vocês uma experiência que eu tive numa mina, né, voltando a essa questão dessa fragilidade desse número, da disponibilidade física e da utilização. Existia uma escavadeira, né, a mina tinha duas escavadeiras, fabricante X e fabricante Y. A escavadeira do fabricante X era até mais potente. Esperava-se que ela tivesse um tempo de ciclo menor por ela ter mais potência. Só que a escavadeira do fabricante Y tinha uma caçamba mais estreita. Então, acho que tinha 1 ou 2 dentes a mais na caçamba. E apesar dela ser menos potente, né, as duas assim, eram o mesmo porte, né, o tamanho da caçamba era praticamente o mesmo, só que uma era mais estreita que a outra. A escavadeira menos potente trabalhava melhor que a mais potente para qualquer operador. Então, assim, é uma coisa que a gente, às vezes, não leva em conta no dimensionamento, que é número de dentes ou geometria da caçamba, mas era algo que, na operação, impactava e muito no tempo de ciclo, né, dos caminhões e escavadeiras. Então, assim, existem essas fragilidades, né? Mas a gente tinha que partir de uma premissa, né, Daniel? E você escolheu, por exemplo, adotar valores históricos da fase 1, que para mim é uma fragilidade do trabalho, mas uma fragilidade aceitável para este momento. Então, não sei se alguém quer comentar em cima disso que eu falei. Só pode ir, Daniel, por favor. Eu acho que a gente ia falar a mesma coisa, Caetano, que esses parâmetros de disponibilidade e utilização que a gente considerou não foram os parâmetros da fase 1, não. Esses valores para a fase 1 são diferentes desses considerados. Esses que eu considerei foram os valores que tanto o time operacional quanto o time de manutenção fornecem como estimativa para a fase 2.
eles colocam perspectivas, números em perspectiva para a fase 2, tanto que quando eles reportam esses números, eles reportam num horizonte de 5 anos, vamos supor, nós estamos em 2022, aí reporta um valor para 22, um para 23, um para 24, para 25, um para 26, aí tem um outro valor para longo prazo, fase 1, e um outro para longo prazo, fase 2. Aí nós consideramos esse longo prazo, fase 2. Joia. Então, é um ponto para você deixar mais claro no seu trabalho escrito. Okay. Que eu tinha entendido que era fase 1, que você tinha pegado os dados históricos da fase 1 e lançado, né, como dados, né? Mas ótimo, Daniel, muito obrigado. Entendi agora. Tá no mudo. Agora eu vou dar continuidade aqui. Então, muito obrigado, né, professor Beck, pelas suas considerações. E agora eu vou passar a palavra para o co-orientador, né, do trabalho do Daniel, o engenheiro de Minas José Caetano, membro dessa comissão examinadora, para manifestar seus comentários e observações. Você me permite, Vivi? Sim. Claro. Me permite, Caetano, professor. Parabenizá-lo também, Caetano, pelo trabalho. Parabenizei a professora Viviane duplamente, mas você também merece ser parabenizado por ter conduzido tão bem um trabalho tão bem estruturado como o do Daniel, viu? É um trabalho de equipe, professor, muito obrigado. É um trabalho que envolve uma parceria, já que nós estamos uns 3 anos de universidade com a Anglo-América. Então, assim, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Viviane e a UFMG por mais essa oportunidade de participar de um trabalho estruturado, de uma parceria entre o público e o privado, entre uma universidade e uma empresa privada, trocas de experiências. Agradecer ao Daniel pela confiança numa co-orientação e num trabalho em conjunto aqui dentro da empresa e junto com a universidade. Tá? Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Daniel. Porque o Daniel, como estagiário aqui na empresa, foi uma pessoa irretocável. Tá? Daniel é um menino de um caráter muito bom, ele é responsável, ele é dedicado, ele é compromissado. Educado, não custa dizer, mas é um menino super educado também. Então, assim, o Daniel, ele com certeza ele vai ter um futuro, tanto ou na área profissional ou na área acadêmica, brilhante. Isso eu não tenho dúvida. Menino de ouro, tá? Mamãe e papai devem estar super orgulhosos dele também. Tá? Alguns pontos que eu anotei aqui quando nós do trabalho do Daniel e no passar do tempo aqui nas nossas discussões. Como o professor Beck e a Viviane mesmo já reforçaram, estudos de dimensionamento de frota, de trade-off de equipamentos, não é uma coisa muito simples de se fazer, tá? Porque envolve uma infinidade de fatores que podem influenciar nos seus objetivos e resultados, positiva ou negativamente. Tá? Eu vou citar alguns aqui que são difíceis de mensurar e que são difíceis, inclusive, de você colocar numa avaliação específica de longo prazo. A gente pode inferir influências climáticas, tá? Chuva, período chuvoso, período seco. Nós podemos falar em condições de pista. É uma coisa até difícil de mensurar no software. Se eu tenho pistas... Imagina, a sua produtividade específica, que foi calculada pelo fornecedor. Ela seria para uma pista de condição muito boa, condição moderada, condição ruim. Teria produtividades completamente diferentes, só pela pista, só pelo tipo de pista. Tá? O fato, até a mão, se é uma mão normal ou se é uma mão inglesa, pode influenciar na produtividade dos equipamentos e na questão de segurança também. A parte o Robson pontuou, assim, no detalhe, assim, num dos pontos que são principais, que é o fator humano. O fator humano também ele pode causar um benefício muito grande
como um malefício muito grande, considerando produtividade, considerando, inclusive, a manutenção de boas condições de manutenção dos equipamentos. Então, o fator humano, treinamento, é essencial na parte de estudos de trade-off. Nós comentamos um pouquinho sobre o benchmark global da Anglo em termos de DF, utilização, produtividade, e uma coisa que influencia muito, porque é muito simples falar assim, eu vou comparar a DF Brasil com a DF Austrália, vou comparar a DF Brasil, disponibilidade física, né? DF Brasil com a DF da África do Sul. Bacana, um é maior, o outro é menor. Não é bem assim. As condições geográficas de trabalho, às vezes, são completamente diferentes. Às vezes eu tenho uma disponibilidade física ou uma utilização lá na Austrália que é muito mais alta, porque não tem período chuvoso. O meu terreno ele é um terreno desértico, mas ele não é tão hostil, então vou ter uma produtividade melhor, vou ter uma DF melhor, uma utilização melhor. No Brasil, condições climáticas. No norte, chove muito, tem alguns períodos de lavra que são muito íngremes. Se a gente pegar, inclusive, S11D, que foi projetada como modal de transporte para ter só escavadeiras, que é o sistema de IPCC, né? Correias transportadoras e escavadeiras, hoje ele está migrando para um formato híbrido, justamente por conta das condições. Então, eles estão encontrando muitas lentes que não eram mapeadas, por exemplo, de jaspilito, que é muito duro, que interfere nesse tipo de modal de transporte. Então, eles estão tendo que fazer alguns desmontes de rocha muito longos, trabalhar com escavadeiras e caminhões em determinadas partes da mina. Tá? Um fato que o professor Beck falou, a questão do diesel, do consumo de diesel, da questão do crédito carbono. Quando a gente avalia essa diminuição de equipamento, nós estamos avaliando também um possível crédito carbono, sustentabilidade. Outro ponto, o biodiesel é uma coisa que vai entrar para cálculo de frota futura, professor, porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento do equipamento, se ele vai ser melhor, pior ou do mesmo parâmetro, e o biodiesel polui menos. Então, talvez o diesel no futuro não seja um vilão climático tão grande. A Viviane comentou sobre a fase 2, né? Material compacto. Teoricamente, Viviane, na fase 2 nós vamos ter 100% do material sendo desmontado na mina. Então, teoricamente, por que nós adotamos um parâmetro que ele ainda assim ele é próximo em termos de carregamento da fase 2? Porque o material totalmente desmontado, ele talvez permita os equipamentos de carga terem uma produtividade bacana, ok, tá? Mas ainda é um ponto sensível a ser aferido. Tá? E um último ponto, só para finalizar, que, na minha opinião, o trabalho do Daniel, ele correspondeu a 100% das expectativas. Porque qual que era o principal objetivo do trabalho do Daniel? Aqui, em termos de referência de modal de transporte e match de equipamentos, a gente chegar em qual que seria, nesse modal de transporte, que é caminhão e escavadeira, carga e transporte, é um método tradicional, entender qual que é o melhor match de equipamentos e entender pelo menos um range de equipamentos futuro. Porque o Daniel ele falou assim, tecnicamente, essa opção aqui é melhor, está dando 60 caminhões e 5 escavadeiras. Tá, mas eu posso ter um match a estudar economicamente, que é a parte que é o que a Viviane comentou. Às vezes uma escavadeira com uma caçamba um pouquinho maior ou um pouquinho menor, ela pode dar uma produtividade melhor, por exemplo, no minério. Posso ter algumas áreas de maior seletividade ou não, em termos de diluição e perda, e isso também não está contabilizado no trabalho, isso também não é fácil de se entender. Tá? Eu vou dar o exemplo da carregadeira WA 1200 aqui na Anglo-América. Nós começamos aqui e a caçamba dela, um projeto
ela estava sendo desenhada para 17 metros cúbicos de caçamba, baseado em todos os estudos, densidade do minério in situ, densidade empolada. Então, foi calculado para o MET de equipamentos, até para o caminhão, uma concha para WA 1200 de 17 metros cúbicos. Instalou, no início de operação, a gente começou a ter muito trabalho, porque a máquina ela tem um sistema de peso. Então, se você excede o peso da concha, a máquina trava. Então, o operador tinha que bascular o material e carregar novamente. Isso é porque a densidade estava mal aferida ou tinha algum problema? Não. Não era 100% problema de densidade ou de dados de geologia, não. O problema estava no balanço do material, muitas vezes. Ela carregava lá os seus 17 metros cúbicos, que estava no limite da caçamba. O problema é que na hora que ela movimenta, qualquer tranco, pequeno tranco, causava o quê? Travamento da máquina. O que nós tivemos que fazer? Alterar a caçamba. Hoje em dia, a caçamba da WA 1200 é em torno de 13, 14 metros cúbicos. Então, sim, são coisas que operacionalmente a gente não esperava e que aconteceram. E, no mais, parabenizar o Daniel pelo trabalho. O Daniel fez um trabalho muito conciso, bem escrito, bem organizado, e ele teve muita dedicação e muito trabalho, muito afinco para fazê-lo. Tá? E, mais uma vez, obrigado, Viviane. Eu que agradeço a parceria, Caetano, né? Não só pelo trabalho do Daniel, mas pelas excelentes coorientações que a gente teve, né? Que a gente conduziu ao longo aí dos últimos 3 ou dois últimos anos, né? Trabalhos sempre muito interessantes. E eu agradeço também a oportunidade, né? De me atualizar com você sobre equipamentos, né? Novas metodologias. Para mim, é também muito edificante. Assim como eu imagino, para o Daniel também. Então, uma via de mão dupla. Eu também aprendo muito. Então, né, antes, né, de determinarmos a nota final, gostaria de agradecer a todos os ouvintes que participaram remotamente desta apresentação. E eu quero passar a palavra para quem tiver alguma pergunta ou comentário a respeito do trabalho do Daniel. Então, para o pessoal, né, da plateia que está nos assistindo. Passo a palavra para vocês. Aí, quem quiser, abre o áudio. Bom dia, gente. Bom dia. Aqui é a Ana. Primeiro, queria, né, parabenizar o Daniel pelo trabalho, não só o Daniel também, mas como a Vivi e o Caetano, que foram, né, de suma importância também para esse trabalho. Achei muito rico, interessante, e a apresentação foi muito boa, muito didática, parabéns. E eu pude acompanhar um pouquinho o Daniel executando esse trabalho, eu vi o quanto ele se dedicou. Então, parabéns, eu não esperaria menos de você também, Dan, por saber o seu potencial, e certamente já é um profissional excelente. Muito sucesso aí na sua caminhada como engenheiro de Minas. Muito obrigado, Ana. Não tem nem palavra para te agradecer direito aí por toda a ajuda, por toda a parceria que a gente teve aí nesses últimos anos, trabalhando e aturando um ao outro, né? Foi bom demais esse tempo juntos, Dan. Parabéns mesmo. Foi bom, muito obrigado, Ana. Muito bem. A Ana também foi me orientando, né, de TCC. Um beijo, viu, Ana? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Vivi. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Aí, 5 segundinhos, né, que eu sempre dou. Então, agora, então eu vou pedir licença para todos, menos, né, para os examinadores e o coorientador, para a gente definir a nota, né, do Daniel. E aí, Daniel, eu vou interromper a gravação. Assim que a gente tiver definido essa nota, eu te chamo pelo WhatsApp, tá bom? Okay. Aí você entra de novo. Beleza, Vivi. Aí, muito obrigada a presença de todos. Muito obrigado, pessoal.